Borges, né, que é defensor público do Estado de Goiás, é titular da 5ª Defensoria Especializada de Família e Sucessões da capital, é coordenador também do Núcleo de Defensorias Especializadas de Família e Sucessões da capital, presidente da Comissão de Defensores Públicos, né, do IBDFAM Goiás, é especialista em Direito Público, mediador extrajudicial e estudante de psicanálise. Oh, muito bom, né? Que acho que isso faz uma diferença, né? E também temos aqui, né, o outro Bruno, né? O Bruno que foi com quem eu fiz o primeiro contato aqui. Já descobri que temos coisa em comum, né? O Bruno é bacharel em Direito, Bruno Ribeiro, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e é bacharel em História pela Universidade Federal de Goiás, né? Eu também sou formada em História, Bruno. É assessor especial na Defensoria Pública do Estado de Goiás, lotado no Núcleo de Defensorias Especializadas de Famílias e Sucessões da capital, e é mediador habilitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, em nome da Faculdade Estácio, né, eu dou as boas-vindas a vocês. Nosso coordenador, que é o professor Diogo Tinoco, né, ele está aplicando prova, por isso não pode estar aqui conosco, mas pediu também para deixar aqui um abraço. E estou muito honrada, né, de recebê-los aqui. Então, por favor, fiquem à vontade, né, nós estamos ansiosos por ouvi-los. Ok. Novamente, né, um agradecimento, professora. E uma honra estar aqui hoje. E, Bruno, vamos lá? Está conseguindo ouvir bem? Vamos, estou ouvindo. Vocês estão me vendo? Não sei se vocês estão me vendo, então? Sim, estamos. Ah, então ótimo. Então, vamos lá. Professora, eu acho que, em primeiro lugar, seria importante a gente falar um pouco sobre defensoria pública, né? Você trouxe que aqui os alunos já têm algum estudo relacionado ao tema da solução extrajudicial, da solução do uso de métodos adequados de solução de conflitos, né? E eu gostaria de trazer na nossa introdução um pouco sobre o que é a defensoria pública, né? Então, a defensoria pública, ela é basicamente, né, num conceito bem básico, ela é uma instituição do Estado responsável por garantir o acesso à justiça às pessoas hipossuficientes, né? A Constituição emprega o termo necessitado e na minha atuação eu prefiro trazer o termo hipossuficiente, que é um termo que dá maior amplitude a esse conceito, indo além das necessidades, né? Então, a hipossuficiência, ela é uma hipossuficiência econômica, mas não só, pode ser uma hipossuficiência organizacional, uma dificuldade de acessar a justiça em razão de uma desorganização de um certo grupo ou de uma determinada classe, pode ser uma hipossuficiência jurídica também, uma situação momentânea em que uma pessoa está em uma situação de desvantagem. Então, a Defensoria Pública, como instituição garantidora de acesso à justiça, e aqui, quando eu falo acesso à justiça, eu falo na acepção mais ampla possível do termo justiça, né? Que não se confunde com o Poder Judiciário, e não se limita ao Poder Judiciário, que pode ir muito além. E a Defensoria Pública traz exatamente essa face, né? Alguns dizem que a Defensoria Pública, inclusive, ela é uma fenda democrática no sistema de justiça, né? Justamente por ser essa instituição vocacionada a dar atendimento jurídico, prestar orientação, promover direitos humanos, como a gente vai ver aqui, né? Então, a Defensoria Pública, no plano normativo, ela foi instituída pela Constituição Federal de 1988, né? Embora antes mesmo da Constituição de 88 já existia Defensoria Pública, como no estado do Rio de Janeiro, e a definição básica ali do artigo 134 da Constituição, no texto originário, era a seguinte: abre aspas, a Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5º
inciso 74. Pois bem, com o passar dos anos, verificou-se, e com a atuação das defensorias públicas, verificou-se a necessidade de um aprimoramento, né, de uma ampliação dessas funções institucionais, que não se limitasse à mera orientação jurídica e defesa dos necessitados. E veio, então, em 2014, né, com a emenda constitucional número 80, a nova redação do artigo 134, que é a redação hoje em vigor, né, que diz: a Defensoria é instituição permanente, ou seja, no texto originário não constava como instituição permanente. O que quer dizer instituição permanente? Que qualquer medida tendente a abolir a Defensoria Pública, ela será inconstitucional, uma vez que a Constituição traz a permanente, a instituição como permanente. Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, que também não constava do texto originário, e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial. Então, o termo extrajudicial também foi inserido e interessa muito do nosso tema tratado aqui hoje, né? Dos direitos individuais e coletivos. Então, aqui também a Constituição ela engloba a atuação na atuação coletiva, fugindo um pouco do viés individualista do texto originário, de forma integral e gratuita aos necessitados, né, e termina na forma do inciso 74, artigo. Vejam, portanto, como a emenda constitucional número 80 conferiu uma nova roupagem, uma nova estrutura para a Defensoria Pública e ampliou, né, as funções institucionais e o papel da Defensoria Pública no Estado Democrático de Direito brasileiro. E isso é importante, né? Para além dos termos que são empregados no texto da Constituição, é o que isso vai trazer de efetivo, de modificação real, que pode influenciar na vida das pessoas a partir de uma alteração do texto constitucional, né? No Brasil, nós tivemos aí, apesar da previsão lá no texto originário da Constituição de 88, nós tivemos uma demora muito grande na estruturação da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública ela é una, indivisível, no entanto, por questões de atuação, de limitação territorial de atuação, nós falamos, né, na Defensoria Pública da União, que é formada por defensores públicos federais, e atua em causas de interesse da União, contra autarquias, perante a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, e nós temos as defensorias públicas dos estados, né? Então, apesar de, desde 88, estar lá previsto essa instituição como essencial à função jurisdicional do Estado, nós tivemos as defensorias públicas do Paraná, Santa Catarina e Goiás como as últimas a serem estruturadas no país, sendo que as defensorias do Paraná e Santa Catarina elas só foram implantadas, de fato, por decisões do Supremo Tribunal Federal. Aqui em Goiás, nós temos a nossa lei orgânica inicial, que foi de 2005. No entanto, isso no plano formal, né? No plano material, os primeiros defensores concursados somente ingressaram na instituição em 2015. Né? Então, esse ano nós temos um marco dos 10 anos da existência da Defensoria Pública. No entanto, se nós considerarmos no aspecto material, sem desmerecer o trabalho que vinha sendo feito antes por servidores dedicados à causa da Defensoria Pública, né, que vinham da PAJ, nós temos uma nova configuração da Defensoria Pública mais presente, né, em sua atuação a partir de 2015. E a partir desse... Só queria destacar que foi a partir desse período que eu e o Dr. Bruno a gente começou a ter uma experiência de trabalho em conjunto, né? Na época eu era estagiário do 2º Sejusc, né, que é um dos centros judiciários de solução de conflitos,
que desde aquela época já é um dos centros criados para tratar as demandas de família, e na época eu era estagiário lá. E foi daí que despertou esse meu interesse em começar a estudar e a desenvolver mesmo o trabalho com o que a gente chama hoje de métodos adequados, né, de soluções de conflitos. Então, desde aquela época mesmo, no começo, assim, no cerne do trabalho, porque assim, o Sejusc também estava em implantação, o Dr. Bruno já chegou no trabalho junto com a Defensoria Pública e a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar a partir dali. E depois, então, eu me formei, saí do trabalho do Tribunal de Justiça e vim para a Defensoria Pública, onde estou até hoje muito realizado. E o Bruno, como um mediador muito destacado, muito competente, né, ele foi convidado a integrar o quadro da Defensoria Pública como assessor. É interessante essa fala, né, esse processo histórico, que eu me lembro, eu trabalhava com política, na época era assessora política, e aí um dos colegas foi convidado para atuar como defensor público, acho que ainda estava no começo, na estruturação, e aí eu lembro, nunca nem tinha tido contato com direito, nem nada, né, nem tinha começado minha graduação em História, eu era formada em Letras. E aí eu lembro de ter lido na Constituição algo, né, falando sobre Defensoria Pública e ficado indignada de como é que a gente não tinha uma Defensoria Pública no estado de Goiás, né, e tendo a lei e tudo, aí que eu fui entender aquela questão de que às vezes a gente tem uma lei, né, bonitinha, mas a aplicação dela não está, né, demora mais um tempão a mais, né? E aí você contando essa história, eu me lembrei desse dia que eu fiquei nessa indignação. Foi aí que eu percebi que nem tudo que está na Constituição, né, era de fato algo acessível à população. Exato. E quando eu iniciei a minha atuação profissional no direito como advogado, né? E pouco tempo depois em que eu estava na advocacia, eu descobri a defensoria, digamos assim, porque até então na faculdade eu não havia tomado conhecimento do que de fato era a defensoria e passei a prestar concurso só para a defensoria pública e a pesquisar e estudar sobre o tema. E em 2013 eu escrevi um artigo que foi publicado no site da nossa Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, chamado A Omissão Inconstitucional do Estado de Goiás em Implementar a Defensoria Pública. E lá eu falo exatamente sobre isso, professora. Como isso é um fenômeno que ocorre em outros lugares do mundo, mas que é muito forte, muito presente no Brasil, né? Para a gente poder afirmar que existem dois Brasis. Um Brasil no plano legal, no plano formal, das leis, da Constituição, e um Brasil no plano material, um Brasil de fato, né? E o nosso papel no Estado Democrático de Direito, acho que papel de todos que trabalham com o direito, é de tentar cada vez mais reduzir essa distância entre esses dois Brasis. Pois bem. Eu adianto que o chamado da defensoria é forte, viu, professor? Assim, uma vez que a gente começa a trabalhar na defensoria, é difícil você querer ir para outro canto. Tenho certeza disso, tenho certeza. E aí, no plano legal, a nossa Lei Orgânica Nacional é a Lei Complementar 80 de 2014, né? E essa lei traz no seu artigo 4º as funções institucionais da Defensoria Pública. E lá no artigo 4º, inciso 2, ela diz: é função institucional da Defensoria Pública, dentre outras, promover prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre as pessoas em conflito de interesse por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos. Essa redação, que trouxe a atuação extrajudicial como prioritária, ela veio em 2009, com a Lei Complementar número 132. Porque antes, a atuação extrajudicial ela era complementar à atuação perante o judiciário. Então, hoje, a Defensoria Pública e os defensores, servidores, todos aqueles que participam, que atuam na Defensoria Pública, devem ter esse norte, de que a solução extrajudicial é a prioridade, e não a atuação perante o judiciário. Né? Bruno, gostaria...
Pegando o gancho, doutor, no que a professora começou falando, que às vezes nem sempre o que está lá na lei é o que realmente é aplicado, né? Se a gente parar para poder pensar, da atuação das defensorias públicas hoje, a gente consegue perceber que a formatação delas é para uma atuação prioritariamente voltada para o Poder Judiciário, né? Para uma atuação judicializante, entendeu? O que, para além, né, de se tratar de uma inobservância à lei, dificulta a aplicação desses meios adequados de solução de conflitos, principalmente quando esses meios eles necessariamente tiverem de ser tratados de forma extrajudicial. E essa estruturação, essa formatação, se a gente parar para pensar, ela é proveniente mesmo da nossa formação, né? A nossa formação ela é judicializante, a nossa formação jurídica, né? Então, por isso que eu observei sobre, né, como eu achei interessante o fato de já estar incluído na grade curricular uma disciplina que trata disso, né? Porque é fundamental a gente pensar nessa reforma a partir da formação do próprio jurista, né? E se a gente parar para pensar, essa forma de atuação é o que ocorre especialmente em relação ao direito de família, entendeu? E eu vou fazer aqui uma pergunta, professora, que se a senhora quiser até depois utilizar como prova, né? E o doutor Bruno estava discutindo sobre isso, falou, vamos fazer uns ganchos assim para a gente poder conversar e depois, quem sabe, pode até ser utilizado como avaliação, né? Então a gente parar para poder pensar hoje, qual seria um método adequado para a gente tratar conflitos na área de família? Se a gente conclui que a atuação da defensoria, prioritariamente, ela não pode ser judicializante, né? Qual seria, então, o método adequado para a gente tratar os conflitos na área de família, né? O que vocês acham, assim? O que a senhora acha, professora? Qual que é a sua perspectiva? Eu vou deixar os meninos responderem, porque nós fizemos um caso concreto outro dia que tinha um conflito numa empresa e dentro do conflito tinha um casal, né, dos sócios que estava tendo problemas por conta da guarda da filha. E aí houve sugestões aí. Quero ver, cadê os meninos que apresentaram? Pessoal, com base aí nos estudos de vocês, assim, o que vocês acham? Qual seria o método adequado para a gente poder pensar, tratar os conflitos de família que chegam, que são a base para os processos que a gente acaba tendo que entrar na área de família? O que vocês acham? No meu caso, foi a mediação, quando eu estava me separando com a minha esposa. Perfeito. Bem interessante. Mas o senhor, desculpa, qual que é o seu nome? Quem foi que falou? Eu não vi? O José Carlos. Senhor José Carlos, e pensando da experiência que o senhor teve com a mediação, o senhor acha que a mediação, ela da forma, depois de entrar com o processo, ela foi realizada depois de ter entrado com o processo? Foi uma mediação judicial ou foi uma mediação extrajudicial? Foi uma mediação antes de se entrar com o processo? Foi dentro do processo, mas ela ajudou em termos de cada um saber os pontos positivos e negativos que poderia causar aos menores e sim também o que nós tínhamos no exato momento. Porque se fosse adiante, poderia haver que ia ter bastante custo judicial. Então chegamos a um ponto que foi bem crucial para que a gente resolvesse. Ótimo. Exatamente, pensando não apenas no custo, né, assim, custo judicial, pensando no custo emocional também, gente, carregar um processo, na verdade, ter um processo e seguir com esse processo, principalmente de família, que você está tratando ali de né, esposa, ex-mulher, ex-marido, filho, é muito pesado emocionalmente, né? As meninas estão respondendo aqui, a Rosa, a Eusébia, a Grazi estão falando da mediação, e a Eusébia até coloca, mediação porque há vínculo afetivo entre as partes. A vínculo afetivo anterior, né, entre as partes. Perfeito. E aí, estendendo a pergunta, vocês acham que seria mediação judicial ou a extrajudicial? Qual que seria o método mais adequado para a gente tratar os conflitos familiares? Essa seria a nossa próxima aula, mas pode perguntar e vamos ver. Ótimo, a gente já adianta, a gente já trabalha Adiantaremos. A gente já adianta com essa questão. De acordo com... Assim, existem várias linhas que trabalham a mediação, né? O doutor, se até quiser acrescentar alguma coisa sobre essas linhas diferentes. Mas, assim, nós estamos diante, quando a gente pensa a atuação da Defensoria Pública para tratar desses métodos, e quando a gente estuda a mediação mais a fundo, a gente entende que a mediação extrajudicial é a medida mais adequada, tá? Exato. Bruno, inclusive, como eu atuo numa defensoria com atuação processual,
nós temos uma forte presença no Sejusc na etapa processual, né? O Sejusc também realiza as mediações pré-processuais, que eles assim denominam, que seriam o extrajudicial, e depois é submetido à homologação. Mas em relação a essas audiências nos processos, o que a gente percebe é que, a partir do momento em que o conflito ele é submetido ao judiciário, ou seja, como diz o professor Vesula, né, a partir desse momento, um conflito se transforma em um litígio, né? Ele já dificulta muito o estabelecimento do diálogo. Por quê? Porque já houve o acionamento do Poder Judiciário, né? Ainda que o Código de Processo Civil diga, em relação às ações de família, e agora, ao ser citado, a parte requerida não recebe mais a cópia da petição inicial, justamente numa tentativa aí de não acirrar os ânimos e o grau de litigiosidade, a gente percebe que as pessoas já chegam muito armadas naquele espaço do Poder Judiciário e muitas vezes acabam optando por falar, não, já que o processo está aqui, vamos deixar o juiz decidir, né? E ela se abstém de tomar a decisão, diz respeito à vida delas e a um conflito que é um conflito familiar, que o juiz não conhece, não tem conhecimento da rotina, da realidade das partes, o que cada um faz no seu dia a dia, qual que é a jornada de trabalho, para definir, por exemplo, o melhor regime de convivência com o filho que não vive com ele, né? Aí cai no padrão das decisões judiciais, por exemplo, convivência, aí vem a decisão do juiz, finais de semanas alternados, buscando no sábado e devolvendo no domingo. Na defensoria, recentemente, eu atendi um assistido que disse, mas, doutor, eu trabalho numa jornada de 12 por 36, então, nesses finais de semana que o juiz fixou, eu vou estar trabalhando, portanto, essa decisão ela é inexequível, ela não serve para mim, para a minha realidade. E aí a importância de se trabalhar a solução extrajudicial, a mediação extrajudicial, e principalmente de dar uma informação prévia, né, numa pré-mediação que a gente vai falar mais na frente. Pode prosseguir, Bruno. Pensando, doutor, assim, na atuação do Sejusc, né, como o senhor começou a falar, eu não sei se os colegas tiveram a oportunidade já de conhecer como funciona um Sejusc. Por exemplo, na época que eu estagiava, a gente tinha as audiências pré-processuais, né, que era justamente para tratar antes de judicializar. Só que é o seguinte, o modelo que é aplicado nos Sejuscs, né, ele se distancia um pouco dessa forma que é apropriada para se tratar a mediação extrajudicial, na medida que os mediadores têm pouquíssimo tempo para a realização das sessões de mediação, tem uma pauta elaborada de hora em hora, em que vai terminar uma sessão e logo tem que iniciar outra, sem que haja verdadeiramente um espaço para que se estabeleça um diálogo entre os envolvidos. Ou seja, ali o que se chama inicialmente de mediação está praticamente uma conciliação, né? É apenas uma conciliação. E por que isso? A gente para poder pensar. Porque o foco ali é o quê? É resolver, é o acordo. E um dos princípios que a gente aprende na mediação é que o foco não é o conflito. O foco são as pessoas que estão envolvidas ali. É o diálogo, é o acolhimento. Então, enfim, a atuação do Sejusc, né, nesse aspecto hoje, ele já não resolve, ele não trata da mediação da forma com que seria adequada. E a partir do momento em que esse conflito ele vai ser levado para o judiciário, ainda que o CPC disponha, né, que a parte requerida, por exemplo, não vai receber mais a contrafé, que é a cópia da petição inicial. Como o doutor Bruno falou, como ele começou falando, o simples fato, né, do conflito já estar perante o judiciário já atrapalha o diálogo, vai surgir aquela necessidade subjetiva nas partes de uma figura de autoridade, no caso o juiz, para decidir em seus lugares. Ou seja, a gente já tem a composição ali, na verdade, a gente já tem a heterocomposição, né? Ou seja, eu pego o meu problema e eu levo para que outra pessoa resolva. Né? E a partir daí, a orientação, né, o artigo do professor Vesula sobre mediação e direitos humanos, ele estabelece uma relação muito interessante entre direitos humanos, acesso à justiça, respeito à dignidade humana e mediação. É fantástico, pessoal, assim, é fundamental a gente poder entender como esses conceitos se relacionam para a gente poder compreender a extensão que é a mediação. Né? Eu estava até conversando com o doutor antes da gente vir.
a gente não pode ter uma visão simplista da mediação. A ideia, né, dos métodos adequados de solução de conflitos não é simplista. A gente não quer simplesmente acabar com o processo, diminuir o número de processos. A intenção não é diminuir o trabalho do judiciário. A ideia não é essa. A ideia é o quê? Que as pessoas sejam plenamente atendidas e elas sejam e que as questões sejam resolvidas entre as relações humanas, não simplesmente conflito. A gente tem que enxergar o sujeito como além do conflito que ele traz, né, para poder ser resolvido ali. Porque como o doutor, né, mesmo colocou, a gente tem realidades diferentes. A lei é uma só para todo mundo, mas a realidade não se adequa. Né? Uma outra questão que eu e o doutor a gente até passou de trabalho, dificuldade que a gente tem, por exemplo, a própria lei fixa a possibilidade, na verdade, prevê a possibilidade de fixação de alimentos in natura, sendo que, na verdade, quando a gente vai, né, na nossa atuação prática, é muito complicado. Os juízes, por exemplo, não gostam de fixar alimentos in natura, né? Justamente por ser difícil de executar. Né? E aí você para pensar, ou seja, a gente está fazendo aqui resolvendo um problema, na verdade a gente não está resolvendo um problema, a gente está adiando ele, né? E se a realidade de uma família é da prestação de alimentos in natura e pode resolver a situação ali naquele momento, por que não? Entendeu? Se a própria lei prevê. Enfim, é um dos questionamentos que a gente levanta quando a gente está tratando disso. E aí, professor... Oi, professor, pode falar. E tem um outro aspecto que eu acho importante a gente trazer, de como o tratamento, vamos falar de conflitos familiares, né, que são parte da nossa atuação. Como o tratamento desses conflitos no âmbito do Poder Judiciário, ele estimula a litigância, né? Então, nas ações de família, por exemplo, nas ações de guarda, convivência, alimentos, costuma-se dizer que essas ações, as sentenças proferidas nessas ações não transitam em julgado. Ou seja, uma vez alterada, né, a situação de fato, essa questão poderá ser rediscutida, seja numa ação de modificação de cláusula de guarda, de convivência, ou numa ação revisional de alimentos. E aí, o fenômeno que decorre disso uma vez que não é dado a esse conflito, né, a essas pessoas que estão em conflito, o tratamento mais adequado, né, uma solução que seja de fato, que seja verdadeira, esse conflito ele sempre vai retornar ao Poder Judiciário. Seja numa execução, como você falou, né, que é o que a gente tem hoje na prática, um altíssimo volume de cumprimento de sentença de alimentos ou de obrigações de fazer, de convivência, sendo que se esse conflito tivesse sido tratado da forma mais adequada, talvez nós não teríamos essa retroalimentação e esse ciclo vicioso do conflito, né, que sempre volta para nós. Por isso a gente costuma dizer que a mediação extrajudicial ela não traz soluções prontas, né? É um trabalho quase artesanal, um trabalho construído que leva tempo, é claro, que demanda uma estrutura, um restabelecimento de diálogo, mas que vale muito a pena justamente porque, uma vez mediado ali e restabelecido o diálogo entre as partes, elas mesmas vão ser capazes de resolver os futuros eventuais conflitos entre elas, sem a necessidade de sempre voltar ao Poder Judiciário para ter uma nova decisão adequando a uma situação de fato. Era isso, Bruno, pode prosseguir. Não, perfeita a observação. Oh, desculpa, professora. Não, é só para complementar, já que vocês estão nesse assunto aí, mas, e assim, vocês que têm a prática, né, é possível que, por exemplo, atuando na mediação, vocês percebam quando esse conflito, né, ele não vai voltar, porque assim, tem aqueles, não, então tá, a gente vai fazer assim, mas acho que dá para sentir quando vai sair daqui a pouco, não vão cumprir e tal, né, dá para sentir isso, assim. E lógico, eu não estou falando de uma ciência, né, de ocultismo, nem de nada, mas porque acho que com a prática a gente acaba percebendo, a gente lê pessoas, né? Sim. Dá para perceber. Dá para perceber justamente quando, nas tratativas ali, nas sessões, a gente percebe que aquela solução ela partiu das partes, né? Não partiu de nenhum terceiro que impôs isso. Por isso, até aqui na distinção, né, entre a conciliação e a mediação. Por que a mediação para conflitos familiares é o método mais adequado?
justamente porque é o método que vai permitir que as próprias partes, né, sendo responsáveis por suas vidas ali, até como corresponsáveis ali, às vezes por uma criança que também faz parte e que detém o olhar prioritário do sistema de justiça, né, a prioridade absoluta, o melhor interesse. Esses casos que não voltam são os casos em que a solução parte das partes e não de terceiros. Da forma que é interessante a gente entender que a mediação, ela é um processo, né? E ela tem que, como o doutor falou, né? É um processo artesanal, em que a gente tem que adequar ali aquele processo à realidade daquelas pessoas, para que a solução venha delas, né? E ontem mesmo o professor Veslu estava falando que se uma pessoa convive com ela mesma por 20 anos, 30 anos, 40 anos, como que a gente espera resolver uma situação, ou então esperar que ela mesma resolva um problema em 1 hora, em 2 horas? É impossível, né? Então, assim, essa questão do tempo, quando a gente parte de uma visão liberalista de direito, na verdade de justiça, que tudo tem que ser tempo, um processo tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido, na verdade não é isso que a gente... Tá vendo? A ideia não é o judiciário, o fim não é esse, o fim são as pessoas, né? E que essas pessoas voltem com uma outra situação ao judiciário, mas talvez a forma com que elas voltem, na verdade, para a mediação, já é completamente diferente, é com uma outra percepção de realidade. Porque o objetivo, quando a gente alcança na mediação, é uma família que se restabelece a comunicação, é uma responsabilização, uma concepção de responsabilização dos papéis ali a serem desenvolvidos dentro daquele contexto familiar. E pensando no que o próprio professor Vesula falou nesse artigo que eu estava citando agora, em que ele faz essa relação, eu separei um trecho para poder ler, para a gente poder discutir e pensar juntos sobre essa questão, né? Que ele fala o seguinte: grande paradoxo que a necessária formalidade que precisamente garante o procedimento público possa ser examinado na sua correção e justeza nos aspectos legais e procedimentais, possa ser a que desrespeite a dignidade humana. Eu não sei, eu acho que talvez eu pulei alguma parte, eu vou ler de novo. Grande paradoxo que a necessária formalidade que precisamente garante que o procedimento público possa ser examinado na sua correção e justeza nos aspectos legais e procedimentais, possa ser a que desrespeite a dignidade humana. Ou seja, o que o professor aqui está falando é do paradoxo existente entre a formalidade e o procedimento, entendeu? Que é o que vai respeitar a dignidade que teoricamente é utilizado para respeitar a dignidade da pessoa. Mas será que isso realmente acontece? Essa formalidade, essa distância que a pessoa tem da justiça, do processo, ela vai gerar essa dignidade? A gente hoje já tem uma reflexão que não, a gente já se questiona em relação a isso. Então, ele continua. A pessoa comum se enfrenta a modos e palavras que desconhece a um ritual onde lhe é negada a participação direta e onde somente podem participar pela intermediação os sacerdotes, os advogados, que podem representá-lo e apresentá-lo. Ou seja, ali a gente é completamente tirar da pessoa o poder da decisão, da resolução, da situação, entendeu? Ali você atribui ao advogado, você atribui ao defensor, você atribui ao juiz, ao promotor, o poder para decidir sobre aquela situação. Né? E onde fica a dignidade daquela pessoa que buscou o judiciário? Porque ela lê a petição, ela não entende, ela lê o processo, ela não entende, ela lê, entendeu? Esse distanciamento, ele trata da dignidade, ele vai ajudar a pessoa, né, a entender ao que ela está se submetendo, né? E, continuando, esse ritual que deixa a pessoa comum sem palavra, obrigando-a a confiar plenamente no seu advogado pelo seu conhecimento dos truques, onde o formalismo substitui a espontaneidade cotidiana e já nada é o que parece. O fato de uma pessoa ser orientada pelo seu advogado a negar uma situação verdadeira por razões procedimentais não somente parece incompreensível para a pessoa, como também deteriora o seu relacionamento com a outra pessoa em litígio, consternada ou irritada com a mentira apresentada. Ou seja, se a gente parar para pensar, o processo, o procedimento, ele é feito para a construção do litígio, entendeu? E no fim, para poder ter vencedores. E assim, gente, realmente, numa disputa de família, de guarda, de alimentos, quem que sai ganhando ali? Ninguém sai ganhando nessa perspectiva, ninguém sai ganhando. É impossível que uma pessoa saia, porque ou a sentença vai ser
de uma maneira que desagrade a uma das partes, ou a ambas, ou não vai se adequar à realidade. E aí vai acabar fazendo com que a pessoa volte ao judiciário para poder tentar solucionar aquele problema que surgiu posteriormente. O professor termina assim, esse trecho que a gente separou, né? O modelo adversarial de abordar os conflitos interpessoais não atende o relacionamento. Procura conseguir vencer e impor a posição de uma parte sobre a outra. Nesse sentido, um certo tudo vale orienta as ações dos advogados formados para vencer. Como eu disse, a nossa formação judicializante, né? Que é aquela formação voltada para poder pro litígio, para tratar. Enfim, a partir desse trabalho, dessa constatação que o professor Vezula desenvolve, a gente pode perceber com clareza: não há nada mais inadequado aos tratamentos de conflitos familiares do que a submissão ao ritual dos procedimentos judiciais. Entendeu? Porque, em regra, as partes que estão em conflito vão precisar manter um bom diálogo e uma boa relação em prol dos filhos. No entanto, esse jogo de estratégia, de mentira, de afirmação, de prova, né? Tudo aquilo eu tenho prova, eu tenho como provar aquilo, muitas vezes não vai ter nada a contribuir, em absoluto, para o restabelecimento do diálogo. Senão, de todo o contrário, uma vez que o procedimento judicial ele vai potencializar o conflito. E aqui, né, aproveitando o ensejo, é importante a gente pensar que na prática é realmente isso que acontece. Não pensem que isso aqui é só palavras bonitas, tá? Que não é o que acontece, porque é realmente o que acontece. Às vezes a gente tem um caso pequeno, tá? Que o que eu chamo de estratégia processual, quando entra lá com a ação, a gente passa para a mediação inicial, tenta um acordo, com a conciliação, tenta um acordo e não consegue. Quando chega na instrução e julgamento, na audiência, as partes não conseguem olhar uma na cara da outra, por causa das alegações, das afirmações que estão nas petições, enfim. Esse conflito vai realmente virando uma bola de neve, né? Por isso a importância de ser extrajudicial. Exato. Eu queria que, quando você trouxe, né, essa questão que o emprego, a mentira ali, usada como uma figura retórica, às vezes, pelos advogados, como isso deteriora o diálogo, o relacionamento e deixa as pessoas realmente consternadas e irritadas, né? Essa semana agora eu fiz uma audiência no Sejusc processual e, nesse caso, o pai, né, a parte requerida, ele tinha lido a petição inicial e lá constava que ele não auxiliava o filho de forma alguma e tudo. E aí ele chegou muito armado na audiência. Por quê? Porque aquilo não era verdade. Porque na concepção dele, ele fazia tudo o que era possível para o filho e a mãe tinha ido ao judiciário e lá o advogado colocou na inicial que esse pai ele era um pai ausente, que não prestava nenhum tipo de auxílio. Então, por que isso consta da inicial? Às vezes consta até de um modelo que está sendo aplicado em casos indistintamente, mas que a parte, o sujeito que vivencia aquele conflito, né, que se separou da mãe do seu filho, mas tem um filho comum para cuidar e precisam ter um bom diálogo, né, até porque a gente fala guarda compartilhada, como regra no ordenamento jurídico, guarda compartilhada que pressupõe diálogo. Se num processo judicial a gente está contribuindo para acabar com o diálogo, né, para deixar as pessoas mais nervosas e irritadas ainda, a gente não está contribuindo para a solução. Por isso que o nosso caso aqui, né, Bruno, a nossa defesa da mediação extrajudicial como o método mais adequado. Justamente por acreditar, né, na mediação extrajudicial como método adequado para tratar as pessoas em conflito, ou seja, não para tratar o conflito, mas as pessoas em conflito, seja, né, nesse crédito ou pela imposição da lei, a Defensoria Pública deve sempre buscar cada vez mais fortalecer a sua atuação extrajudicial. No caso dos direitos das famílias, por meio da mediação extrajudicial. Tá? O desenvolvimento do estudo demonstra que a mediação também pode ser aplicada às outras áreas, né? A gente focando aqui na área da mediação extrajudicial em famílias, porque é o trabalho que eu e o Dr. Bruno a gente tem desenvolvido todo esse tempo, né? Eu trabalhei no segundo Sejusc, né? Vim para a Defensoria e estamos nessa área desde esse início, né, doutor? A gente trabalhou, acho que o senhor foi para a infância um pouco, mas continuou na família até hoje. Inclusive, Bruno, pode falar, professora. Não, perdão, é porque a Leísa pergunta aqui se a mediação ela pode atuar em todos os casos, até penal, se ela acha que deveria ter um limite de ação. Aí, até aproveitando que vocês estão falando sobre isso, né? Sim.
tem não propriamente a mediação, mas vamos dizer de modo amplo, os mecanismos, métodos adequados de solução de conflitos, eles podem ser aplicados em todas as áreas praticamente do direito. Então, é até uma novidade que a gente traz aqui hoje, né, para esse evento, professor, e por isso eu dizia lá na minha apresentação, como foi oportuno e feliz esse convite, porque a Defensoria Pública ela está se encaminhando, a Defensoria de Goiás está se encaminhando para estruturar um centro de referência em solução extrajudicial, justamente nesse contexto de ampliar essa atuação, que até então era feita ali pelos órgãos de atuação, por cada defensor, né, com as suas limitações estruturais ali, em termos de pessoal e tal. E a gente caminha aí com total apoio, né, do nosso defensor-geral, Dr. Domilson, e também do primeiro defensor-geral, Dr. Tiago, para que nós tenhamos um centro de referência em solução extrajudicial. E esse centro de referência, ele vai funcionar como um guarda-chuva que irá contemplar diferentes áreas, praticamente todas as áreas de atuação da Defensoria. Então, nós teremos lá uma Câmara de Mediação, onde nós pretendemos realizar oficinas de parentalidade, né, uma pré-mediação, dando as informações prévias necessárias para as partes participarem de uma mediação e chegarem lá bem esclarecidos, uma Câmara de Conciliação para atuar nos outros casos, né, envolvendo direito civil, direito do consumidor, e uma Câmara Criminal, que é um modelo que eu tenho conversado com uma colega Patrícia, da Defensoria do Rio Grande do Sul, e lá eles estão estruturando uma Câmara Criminal dentro do centro de referência que eles têm lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aí, respondendo a pergunta, né, muito, muito oportuno também a pergunta, como que a gente trabalha? Nós podemos trabalhar círculos restaurativos, né, a justiça restaurativa, círculos de paz, a mediação penitenciária em relação a conflitos que ocorrem dentro do sistema penitenciário, conflitos, sejam eles entre presos ou conflitos entre presos e a direção da carceragem, né, da prisão. Então, a justiça restaurativa, os círculos de paz, são métodos que podem ser atuados também na área criminal. E agora, também, nós temos aí a figura dos ANPPs, né, os Acordos de Não Persecução Penal, que atualmente consta da nossa lei, né, como uma possibilidade, o Ministério Público, ao invés de oferecer uma denúncia, ele propor um acordo de não persecução penal, que pode envolver, obviamente, uma contraprestação daquela pessoa que reconhece a prática de um crime. Então, aí, o tema mais candente, talvez, né, nesse contexto que nós estamos tratando hoje, em relação ao direito criminal, os acordos de não persecução penal. E quando eu atuava na área da infância e juventude, também nós tentávamos aplicar a mediação dentro do sistema socioeducativo. Inclusive, agora na Defensoria vai acontecer uma capacitação, justamente mediação em relação a esses conflitos que se estabelecem dentro do sistema socioeducativo e que se assemelham com o que ocorre dentro do sistema penitenciário, né, por se tratar, na essência, de pessoas em situação de privação de liberdade. Eu até tinha lido algo sobre isso, que a mediação no direito penal, ela auxilia, inclusive, faz com que a sociedade tenha uma sensação de segurança maior também, né? Então, tem ações aí, não só com quem cometeu o crime, mas também com a própria sociedade, né? De oficinas e de atuação nesse sentido, porque a gente acaba pensa a comunidade que mora, por exemplo, próxima a um presídio, né? Uma casa de correção aí, a sensação que é estar constantemente ali, né, se sentindo ameaçado. Então, penso eu que isso presta um papel social bastante relevante, né? Eu acredito que a esperança, quando a gente pensa na mediação, né, quando a gente estuda,
é que a gente consiga, a partir disso, conseguir repensar todo o sistema, né? De uma forma mais longínqua, mas ainda assim, a gente começar a encarar de uma forma diferente. Então, assim, acho que a ideia que a gente tem desenvolvido e tem demonstrado é que a gente tem que começar a observar de uma forma, de uma outra perspectiva. Não da perspectiva de judicializar, mas justamente do contrário, de ali, antes de se tornar algo do Poder Judiciário, o que pode ser feito ali antes para essas pessoas poderem se sentir mais completas e mais dignas de acessarem esse Poder Judiciário, entendeu? Ou de não acessarem, né, que é uma possibilidade. É verdade. E aí eu tenho uma pergunta assim, né? Eu passei pelo processo da mediação quando me separei com relação à guarda, né, da minha filha, mas isso foi há muito tempo atrás, então foi até, né, a gente estava falando aí de 2015, foi antes de 2015, então eu achei assim, né, da lembrança que eu tenho, não foi uma coisa muito efetiva, não, sabe? Até porque, assim, acho que na verdade não teve um diálogo, né? Foram só as partes colocando as questões ali e não chegamos a um diálogo e não teve, né, nenhum outro tipo de método aplicado e tal, né? A gente sabe que tem alguns métodos que podem ser usados aí. Mas como vocês veem hoje, especialmente na área da família, né, que é a área que vocês atuam, a questão da formação, né? E aí eu sei, né, conversando com o Bruno Ribeiro aí, que tem um projeto pioneiro também, né, na Defensoria. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e se isso vai se expandir, porque eu comentei com o Bruno que tem muito aluno me procurando, professor, onde é que eu posso fazer um curso, né? Eu queria ser mediadora, eu queria ser mediador. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo formativo, porque ele, de fato, faz uma diferença, né? Eu vi que o Dr. Bruno Malta, o Bruno, faz ou é psicanalista, né? Já esqueci agora se você fez ou está fazendo. Né? Que eu acho que... Eu faço formação em psicanálise. A formação em psicanálise é algo muito complexo, né? Então, além da parte teórica da formação, nós temos necessariamente que nos assentar em cima do tripé psicanalítico. O que é o tripé psicanalítico? É a base teórica, é a sua análise pessoal. Então, para você ser um psicanalista, você precisa se submeter ao método psicanalista. Você precisa se enfrentar, né? Enfrentar os seus demônios internos para poder ser capaz, né, de auxiliar um analisando eventualmente. E além da análise pessoal, um psicanalista ele tem que fazer a supervisão de casos. Ou seja, mesmo aquela pessoa que se torna um psicanalista, ele jamais, para que seja considerado como um psicanalista de fato, ele jamais vai poder deixar de fazer. Seu microfone mutou, Bruno Malta. Tá mudo ainda. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Aí, desativa mudo, por favor. Acho que alguém bloqueou. Isso, alguém desativou. Ele vai se submeter ao método e vai passar por uma supervisão, né? Para que ele, ao se deparar com os seus próprios conflitos, ao ouvir o outro, eu analisando, para que ele possa levar esse caso à supervisão e tratar ali e conseguir, de fato, auxiliar nessa pessoa. Então, eu gosto muito, professor, até agradeço pela pergunta, é um tema que me entusiasma, né? Eu tenho feito agora um curso do IBDFAN, que é Direito de Família e Psicanálise, que é pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, a Gisela Groeninga, Cláudia Prete, e que trazem essa necessidade de uma formação multidisciplinar, né? E que você aborde os seus conhecimentos, aqui nós, do direito, né? Tem até uma obra do Mauro Capelletti que eu recomendo a todos que se interessem pelo tema do acesso à justiça, que é indispensável para quem quiser conhecer a Defensoria, a obra Acesso à Justiça, que fala das ondas renovatórias. Ele fala
os investigadores modernos do direito devem ampliar a sua visão além dos tribunais, devem utilizar a informação proveniente das análises sociológicas, políticas, psicológicas, aí eu acrescento psicanalíticas, econômicas e de outros tipos, né? E devem aprender de outras culturas. Então, em relação à formação e mediação que a gente quer trazer para a Defensoria Pública, a partir da conclusão desse curso, que nós estamos fazendo no Instituto de Mediação de Portugal, com o professor Juan Carlos Vezula, com o professor Pedro Moraes, lá de Portugal, que trazem exatamente essa noção da mediação emancipadora e responsável, né? É preciso que, por exemplo, a uma pessoa que está iniciando no mundo da mediação. Então, nós vamos concluir o curso e pretendemos abrir um curso, primeiramente voltado para o nosso público interno, né, na Defensoria Pública, para formar um time de mediadores, seja de estagiários, de assessores, né, servidores em geral, e de defensores, e futuramente também pretendemos ofertar cursos para o público externo, né? E para estruturar esse centro de referência em mediação e em solução extrajudicial, que eu falei há pouco, nós vamos precisar de parceiros também, professora, porque na vida a gente chega à conclusão de que ninguém é uma ilha, não é mesmo? Ninguém faz nada sozinho. E uma instituição pública, como é a Defensoria, ela também não chega a lugar nenhum sozinha. Nós precisamos contar com o apoio da sociedade civil, das universidades, né? E desses alunos que estão aqui aprendendo sobre métodos adequados e que querem, que isso despertou neles o desejo de trabalhar como mediadores. Nós vamos precisar dessas pessoas também nos auxiliando nesse projeto e vamos pensar em convênios, em tudo o que puder contribuir para a gente alcançar esse objetivo, né? Inclusive, tem uma experiência que é interessante da Defensoria do Rio Grande do Sul, lá no centro de referência deles, na Câmara de Mediação, é que eles não colocam um mediador sozinho fazendo a sessão, porque lá eles ainda não têm a figura do supervisor em mediação, que é uma formação mais avançada, né, em mediação, e que aí permitiria, com a presença do servidor, que eles colocassem uma pessoa ali sozinha para mediar. Eles colocam dois mediadores para que eles se auxiliem, porque a gente sabe que não é fácil você ficar ouvindo sobre conflitos familiares, né, e pessoas que estão com o diálogo praticamente rompido. Isso requer uma energia vital, né, colocar uma energia, uma dedicação ali para acolher essas pessoas, para atender às necessidades dessas pessoas e fazer com que elas possam conversar, dialogar entre si. Então, essa formação, que nós buscamos, né, da forma como nós buscamos, ela vai muito além de um mero curso que se realiza, um curso teórico com uma parte prática. Nós queremos ter dentro da Defensoria um espaço de formação continuada em mediação, para que a gente possa exatamente ter essa interação entre os alunos aqui da Estácio, entre alunos de outras faculdades, entre defensores, entre servidores da Defensoria. Olha aí, pessoal, hein? Vamos ficar espertos, né, para ver se a gente firma uma parceria. Meu nome é pronto, viu? Precisando aí, eu faço a ponte na hora. Eu até andei pensando também em fazer um curso, porque eu adoro, né, essa coisa de me meter, de tentar pacificar as coisas, gosto muito. E aí, Bruno, eu estou aqui, gente, aproveitando para fazer minhas perguntas, né? Você acha que o Bruno Ribeiro agora, a sua formação, né, em Direito e em História aí, porque quando a gente pensa, o papel do mediador, ele não necessariamente precisa ser formado em Direito, né? Acho que e aí eu vejo que, por exemplo, a sua formação em História, em que você sente que isso contribui, né? Porque eu imagino que deve ser uma contribuição imensa, porque estudar História é também compreender todo o funcionamento de uma sociedade, né? De como as estruturas estão ali dadas e como é que você sente isso, né? Essa contribuição de multidisciplinar, né? Na sua formação e na sua atuação.
É uma conexão, assim, eu diria indireta, né? Eu acho interessante que na época que eu estava fazendo, eu fiz as duas faculdades simultaneamente. E as pessoas sempre me falavam, Uhum. direito e história tem tudo a ver. Aí eu ficava pensando, gente, mas tudo a ver. Assim, Onde? eu estava estudando assim, sei lá, história medieval, e claro, tem o direito canônico, tem não sei o quê, mas assim, não era, né, esse aspecto. A linha da UFG, né, se eu não estou equivocado, pelo que eu me lembro, é mais de história cultural. Então, assim, lá É. eu tava o aspecto, a perspectiva, e eu fazia bacharelado também. Então, assim, já era um outro viés. Só que eu sempre utilizei a minha formação historiográfica, a minha formação em história, como uma abertura para outros campos. Então, desde o início, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio durante a faculdade, e tive a oportunidade de estudar, de ver outra perspectiva de direito que me ajudou também a ver uma outra perspectiva de justiça. E eu acho que é nesse sentido que ajuda, né? Um outro, por exemplo, eu estudei, o meu trabalho desenvolvido na Faculdade de História foi trabalhar com conceitos, então eu gosto muito de pensar os conceitos. Pensar o conceito de justiça, o conceito de mediação, o conceito de... né, a escolha das palavras, ela é muito interessante, da forma com que a gente estava conversando ontem no curso que a gente estava tratando. A pessoa que procura a defensoria pública é o assistido, aquela pessoa que necessita da assistência, né, do contato da defensoria pública. E a gente estava trabalhando como, às vezes, tem alguns pormenores ali que estão imbricados nesse conceito, que a gente não concorda muito bem. Então, eu acho fantástica esse pensamento, essa reflexão. Então, eu diria que a minha formação em história, ela me ajuda nisso, né? Do jeito da mesma forma que o doutor tá trabalhando a expandir os horizontes dele com a psicanálise, a faculdade de história, no caso, o curso de história me ajudou nisso, também a expandir meus horizontes no quesito da justiça. Desculpa, do direito. E é pensando nisso que, como o doutor falou, o próprio Capelletti ele traz uma orientação muito importante, que é como ele disse, investigadores modernos do direito devem ampliar sua visão além dos tribunais. Pessoal, Sim. assim, eu só queria adiantar que vocês estão saindo muito na frente, entendeu? Essa formação hoje já que trata dos métodos adequados de resolução de conflitos já é realmente um fôlego que vocês estão tomando a mais, entendeu? Porque esse é o futuro, não tem, assim, é inegável, né? A forma com que tá sendo tratado atualmente é falho, é desgastante. Então, assim, o que a gente trata, na verdade, a atuação da Defensoria Pública hoje, além de uma identificação institucional, que é trabalhar esses métodos, ela também é uma visão para o futuro. Ontem o professor Veloso falou exatamente nisso. A mediação é olhar para o futuro, não é a gente olhar para o passado apenas. É a gente olhar para o futuro, é pensar no futuro. E quando a gente desenvolve um estudo sobre o que é história, a gente percebe que a história não é só o passado. A gente está vendo também, a gente tem que tratar e preocupar com o futuro também. Né? Então, como o Dr. Bruno disse, pensar nas análises sociológicas, políticas, psicológicas, econômicas, psicanalistas, né, também, eu acho que é esse o termo que o senhor usou, doutor? Sim. Foi esse. E eu diria também historiográficas de suma importância pro profissional contemporâneo de direito, entendeu? Sair dali engessado, achando que você vai sair processar todo mundo, vai ser uma perda muito grande de perspectiva e de conhecimento, né? Por isso que eu sempre falo, assim, no começo da faculdade, às vezes a gente não está muito animado com aquelas matérias as matérias que são mais pesadas na minha As concepção. que eu dou. Assim, são filosofia do direito, matérias. sociologia do direito, antropologia. Caramba, são as mais pesadas ali no começo e todo mundo fala, ai meu Deus, eu não quero ver isso. Aí quando vê direito civil, direito penal, já fica todo mundo animado, né? Mas assim, poxa, aquilo ali é uma parte muito importante do direito que a gente não deveria menosprezar e a gente deveria realmente pensar. É muito importante. E não pensem que a gente não vai aplicar. A gente aplica sim. Quando você está ali conversando com uma pessoa sobre ali, né, tratando com ela sobre o direito de alimentos que uma criança tem, você está tratando de princípio, você está tratando de fundamento, você está tratando de dignidade, você está tratando de celeridade, de economia, de tudo isso que a gente trata nessas disciplinas iniciais da faculdade, né? E por isso, pensando nesse contexto, que a incorporação de procedimentos não adversariais, ou seja, esses procedimentos que não vão construir o conflito, como eu disse, que é o processo, e de claro conteúdo autocompositivo, ou seja, de empoderar as partes para poder resolver a situação,
onde a consideração do homem como ligado à família e à comunidade nos permite entender outra maneira de inclusão e de consideração de todos os direitos que estão envolvidos ali na disputa. Né? Como eu acabei de dizer, não é apenas o direito aos alimentos, direito à guarda, o direito... Ali eu estou falando de um direito a um processo justo, célere, um contraditório amplo, entendeu? E assim por diante. A gente está tratando ali, é uma miríade de direitos que não podem ser tratados em detrimento um do outro, né? E em prol de uma estratégia processual. E é preciso ter em mente, é preciso pensar que a mediação ela não vai se reduzir ao conflito. Como eu disse, não vamos ser simplistas quando a gente vai pensando sobre mediação, sobre métodos adequados de solução de conflitos também, em geral, né? Porque o conflito ele é apenas um recorte da relação entre duas pessoas. Imagina que o conflito ele é uma foto que chega ali para você. E ali você não tem o vídeo, você não tem a extensão, você não tem a compreensão total do que aconteceu. Se você vê uma foto de um filme, você pode tirar conclusões ali, mas você não vai ter uma ideia do que se passou na história por completo. E por que é assim com a vida humana? Por que quando a pessoa chega ali para mim e fala assim, ah, não, porque o pai do meu filho não paga pensão alimentícia. Né? Mas peraí, a pessoa tem direito de me explicar o que é, por que não paga, qual que é a situação, qual que é a circunstância. Quer dizer que ele precisa, aí eu vou compreender isso e vai continuar não pagando? Não, mas eu posso tentar ajudar essas pessoas a entenderem a complexidade da situação em que elas estão envolvidas e auxiliar no encaminhamento para que elas resolvam a situação por elas mesmas, entendeu? E não sentirem que eu de fora tô dizendo o que é certo para elas fazerem, né? E se a gente parar para poder pensar, a mediação, se a mediação ela trabalhasse só com conflito, ia ser difícil de diferenciar, por exemplo, da arbitragem, né? Que é uma das formas de heterocomposição, assim como a conciliação. Lembra que na conciliação a gente tem ali ainda a hierarquia, a gente tem ali ainda a sugestão, né? A gente tem ainda ali a imposição de um terceiro ali como forma, como autoridade. Eu lembro quando eu estava estudando o meu primeiro curso de mediação, que foi um curso de mediação básico aplicado pelo Tribunal de Justiça, e eu pensava assim, nossa, a mediação é impossível de aplicar. Porque eu pensava assim, as pessoas chegam aqui sem saber o que querem. Eu falava assim, né? Eu pensava na cabeça. Só que aí hoje eu paro pra pensar, elas não sabem porque elas não foram ouvidas. Eu nunca perguntei pra alguém, você sabe o que você quer? A gente não sabe, a gente não a gente se acha ali, na posição de autoridade. Eu detenho o conhecimento jurídico, eu sei o que o juiz está falando, eu sei o que a lei diz. Então eu sei dizer como resolver esse problema. No fim das contas, a gente não sabe. A gente sabe dar uma outra solução, uma solução que cabe para mim, que não faço parte do conflito. Essa solução eu sei dar. Agora, a solução para aquela situação que muitas vezes a solução ela não é um fato, uma ação, não, mas é um processo, são encaminhamentos que as pessoas vão tomando e tomadas de consciência, de responsabilização, que eu e o doutor a gente vai tratando mais adiante, né? Que são assim atitudes e técnicas fundamentais que a gente aplica para poder tratar essa abordagem das pessoas que estão em conflitos. Então, a gente entende que na mediação a gente atende pessoa, né, que precisa daquele espaço de reflexão, partindo dos relacionamentos, e não do conflito. Eu não vou partir ali do problema da guarda, eu não vou partir ali do problema que a convivência é 12/36, né, assim, o pai trabalha 12/36, mas a mãe quer uma convivência final de semana alternada. Mas eu vou partir do relacionamento. Poxa, eu tenho um pai ali que quer conviver com uma criança. Conviver não, a gente até acha esse conceito simplista, né, doutor, de conviver. Pai não convive, pai cria, assim como mãe também cria. Então, assim, a gente não tem que adequar essa situação, essa realidade, a esse pai que tem que criar essa criança. E eu digo tem porque é uma responsabilidade paterna. Né? Conviver, a gente convive com amigos, com a família distante, mas família não, pai e filho se criam, né? Realmente, mutuamente, né? Então, a gente até discutiu sobre isso, né, o doutor Bruno, porque a gente, na prática, na atuação diária, muito caso, às vezes a gente quer dar vazão, mas a gente para e pensa, poxa, será que esse pai não tem direito a ter essa convivência maior porque ele quer se envolver no relacionamento com a criança, se desenvolver, essa criança tem que ver que esse pai dela faz parte da vida dela, faz parte do contexto ali, né? Enfim, são discussões, são questões que nós tratamos diariamente na atividade prática, né? E justamente por isso é dizer que a necessidade de mediar a pessoa, né, e não conflito. E cada vez mais a gente tem admitido e valorizado a influência de outras áreas do conhecimento, como a gente tratou anteriormente, né? Sobre o direito.
Estou aqui pensando como não pensar. Na história eu estudo gênero, né? E aí pensar, por exemplo, nessa questão das paternidades, das masculinidades atuais, contemporâneas, né? Se o mediador há um tempo atrás lidaria com pais que queriam ficar com os filhos, né? Só no final de semana ou de 15 em 15 dias, né? Hoje a gente tem pais que querem os filhos todos os dias e que sofrem com isso também, né? Então, são pais que querem criar seus filhos e mães que querem criar seus filhos, e isso é sofrido, né? Então, é preciso, de fato, ouvir, né? E entender que as pessoas julgam muito. Mas como assim? Eu lembro, eu passei muito por isso, mas como assim? A guarda não é sua, né? A guarda da sua filha não é só sua, né? Não, minha filha tem pai, né? E o pai dela cria ela também, né? Então, estamos nós dois num processo, mas que é dolorido, né? Então, sempre que tem uma amiga minha, Anne, como que você fez? Eu falei assim, já prepara para sofrer, porque você quer seu filho para você todos os dias, mas o seu filho não é só seu, né? Então, é aquilo que você falou, um de vocês falou no começo, né? Não é uma relação só de ganha-ganha, né? É uma relação que, na verdade, tem que ser aquilo que vai ficar bom para todo mundo. E aí, às vezes, a gente tem que perder para ganhar, né? Então, é mais complexo do que só um terceiro que chega e te dá uma decisão pronta, né? E você tem que cumprir aquilo. Mas, professora, pensar nessa perda é justamente compreender uma responsabilidade, né? No fim das contas, não é uma perda, mas é uma responsabilidade que se cria, na verdade, que se cria não, que se conscientiza em um dos genitores, né? Porque a partir do momento que a gente o exime dessa responsabilidade de criação, a gente está onerando excessivamente uma das partes. E por isso que os estudos de gênero são fundamentais também para que a gente possa entender essa relação. Porque a relação... Nossa, o direito de família, a relação jurídico-familiar, ela é muito permeada pelos preconceitos machistas, sabe? Assim, de que... eu estava até pensando sobre isso, quando eu estava pensando sobre casos para a gente poder vir falar, né? Casos práticos. Por exemplo, nesses 5 anos que eu tenho de atuação dentro do direito de família, eu só vi 3 casos em que a guarda estava com o pai. Né, que a guarda é pai, não sei se o doutor já viu mais. Mas assim, eu vi poucos casos, eu vi só 3 que a guarda era do pai, né, e não da mãe. E assim, esse pai, ele se considera um herói, ele chega lá na defensoria, assim, né, quando os casos que eu atendi é assim, não, porque eu que crio mesmo, a mãe não quis, a mãe abandonou. E raramente eu vejo uma mãe que chega e fala, o pai abandonou. Porque a gente atribui uma responsabilização a né, no caso, a mulher da criação e o pai do pagamento da pensão. Mas peraí, uma conclusão que eu já tirei pessoal mesmo, eu digo assim, se o pai fosse, né, assim, na nossa realidade, eu digo, quando eu falo isso, eu digo a realidade dos processos da defensoria pública, que nós temos, assim, que os nossos assistidos são pessoas hipossuficientes, que tratam da realidade, né, e desenvolvem a realidade da forma com que eles têm ali disponíveis para poder tratar. Né? Mas eu digo assim, se houvesse um envolvimento maior do pai na criação do próprio filho, a gente teria, assim, muito menos casos, ou seja, se isso acontece, a gente pode tratar na mediação. Não sei se o doutor já viu o caso assim, mas eu sei que quando eu pego, por exemplo, o caso de cumprimento de sentença de alimentos, aí eu chego lá, tô conversando com a mãe e tudo, aí vamos lá, vamos cobrar, é tudo muito simples e direto, né? É um procedimento ali já estabelecido, não tem muita discussão. E aí quando o pai vem, ele oferece proposta de acordo, aí, por exemplo, eu já ouço da mãe, ele não vem nem buscar o filho dele, né? Então, aí ele vai estar meio oferecendo acordo para poder resolver, ou seja, tá vendo que a situação se estende? Se eu pegar só uma foto, se eu pegar só o conflito, eu não consigo abarcar a situação toda. Tá vendo que o conflito ele se estende? Ele é muito maior do que simplesmente o não pagamento da pensão alimentícia, que em si é um grande problema, mas assim, o que mais? O que tá, né? E assim, a concepção mesmo de responsabilização, né? Poxa, eu sou pai, eu tenho que estar ali presente, né? E às vezes chega o pai pra gente que vai conversar e fala, eu não tenho condição de pagar a pensão porque eu tô pagando, eu tenho muita coisa para poder pagar, eu tô pagando a prestação do meu carro, enfim. Aí você, ó o trabalho. De falar, olha, aqui a gente tem uma responsabilidade alimentar no desenvolvimento de uma criança, né? E aí, assim, mas peraí, esse pai usa esse carro para trabalhar, não é uma forma... E se a gente tira esse carro dele, como que ele vai pagar a pensão? Então, assim, no processo ali na nossa área de atuação, que é na defensoria processual, isso se estende, isso vai crescendo, a gente vai vendo o tamanho que é. Porque, assim, lá na inicial, quando propõe a ação, o processo é distribuído por um dos defensores do processual. E aí o assistido continua com a gente pelo tempo que o processo demora. Então, assim, o atendimento inicial, ele vai ser ali naquela situação e pronto, propôs a ação. Se o processo demorar 7 anos, é 7 anos que eu convivendo com aquele assistido.
Se o processo demora 1 ano e meio, é 1 ano e meio, não é, doutor? Mas a mediação pode demorar isso tudo? Não a mediação, digo o processo. Tá, mas é porque aí, gente, vamos me perdoar, porque eu sou a única professora dessa instituição no curso de Direito que não é formada em Direito, tá? Que é isso? Então, aí Ixi, pra mim ficou mudo, não tô ouvindo. Professor... Voltou. Voltou? É que como eu não sou advogada, para mim, às vezes, entender a duração do processo com a duração do processo de mediação, né, para mim fica mais... às vezes eu fico meio perdida com isso um pouquinho. Assim, a gente pode pensar que a mediação, ela pode, como né, a gente começou a falar, o ideal da mediação familiar é ser realizado de forma extrajudicial, ou seja, antes de judicializar o problema. Só que como o doutor disse, o nosso contexto de atuação é uma defensoria processual. Então, assim, como eu disse, a forma de atuação da defensoria é o assistido procura a defensoria pública, a defensoria inicial vai tentar a mediação ali inicial, não conseguindo, vai entrar com a ação. Entrando com a ação, esse processo vai ser distribuído para um dos defensores do núcleo processual. Então, já houve o desligamento. Saiu aqui do defensor da inicial e foi para o defensor da processual. Quando o assistido chega para mim, no caso, para mim e para o doutor Bruno, que atuamos no núcleo processual, aí a gente já tem a relação jurídica processual já praticamente estabelecida, já estamos aguardando a citação do requerido. E aí você já entrou na judicialização. Isso. E ali o que acontece? O contato que o defensor da inicial teve com a pessoa de 1 semana, de 2 semanas, de no máximo 1 mês, comigo pode se estender por muitos anos. Nós temos processos de execução aí, eu tenho assim, casos de processos que se estendem por muito tempo, né? Eu digo assim, na defensoria que eu atuo, só lembrando que o doutor é titular da 5ª Defensoria Pública, né, de Família e Sucessões. Eu estou vinculado à 11ª Defensoria Pública de Família e Sucessões e trabalho com a doutora Isabela Novaes Saraiva. E aí, assim, nós atuamos, né, trabalhamos juntos nesse processo e tudo. Então, assim, nós temos processos que se estendem por muito tempo. E aí a gente conhece o assistido, né? A gente tem tanto contato, a gente chama o assistido pelo nome, pelo primeiro nome, já pela voz eu já reconheço. Já é assim. Então o tratamento é pessoal. E quanto mais pessoal, mais me ajuda a ser sensível àquele caso. Isso é fundamental. É humano. O atendimento, o trabalho da Defensoria Pública, ele tem que ser humano, né? Ele tem que ser aquele, assim... como eu digo, por mais que sejam muitos casos e vai chegando, a gente quer dar vazão, mas eu não posso deixar de tratar cada caso como um caso importante. Isso é fundamental. E essa percepção é o que me ajuda a pensar na mediação como uma forma de solução, né, assim, para essa situação de conflitos. Certo. Isso quando assistido, depois desses 7 anos de tramitação do processo, Bruno, ele não volta para executar, né? Justamente. E ficou lá uma pensão ou uma forma de convivência que não se aplica, não está sendo observada mais. Então, o que a gente está querendo trazer, né, hoje, espero que a gente tenha conseguido trazer essa reflexão, é que os conflitos familiares, quanto mais eles forem tratados extrajudicialmente, melhor para as partes, melhor para as crianças envolvidas, melhor para a comunidade e para as famílias em geral, né? O Bruno trouxe essa questão que a mediação, né, não deve estar voltada para o conflito. Essa é até uma evolução da mediação que o professor Vezula traz no curso, e o professor Vezula fala, né? Eu nunca atendi um conflito que tivesse sido encaminhado para mediação. Eu atendi as pessoas em conflito, né? Por isso que ele não faz mediação de conflito, faz mediação de pessoas. E nessa formação, né, do mediador, nós consideramos muito importante e principalmente na defensoria, né? Nós atendemos pessoas que são pessoas em situação de hipossuficiência, como eu disse. E há uma tendência, né, de achar que pessoas que não passaram por um processo de educação formal, que não receberam um letramento, que são pessoas que não detêm conhecimento. E é preciso que a gente rompa com essa noção, uma vez que todas as pessoas são detentoras de conhecimento, né? Então, aqui a gente parte do conceito do Paulo Freire,
de que todos temos conhecimentos estes que diferem uns dos outros, né? Nós não estamos para ensinar a que o outro seja de uma determinada maneira, nós estamos precisamente para acolher o que eles sabem e da forma como eles sabem, e que possam fazer uma reflexão sobre esse saber que está, né, dentro dele e o que eles estão a produzir, qual a solução que eles são capazes de produzir por caso deles, né? Portanto, essa noção do outro, né, de que nós somos iguais nas nossas diferenças, que são exatamente as diferenças que enriquecem as relações, e sem uma visão verticalizada, né, como se aquele que detém o conhecimento jurídico detém as soluções para os problemas. Eu acho importante a gente trazer isso também, já que nós estamos falando aqui que o nosso objetivo, com os projetos que nós estamos tocando na Defensoria, é trabalhar com a mediação responsável e emancipadora, né? Portanto, acolher as pessoas como elas são, com um respeito enorme pelo saber que essas pessoas detêm, e sem nos colocar como uma figura de autoridade capaz de decidir e de solucionar problemas dos outros, né? Se for necessário, é claro, uma atuação no judiciário, a Defensoria também deve atuar, mas em relação aos conflitos familiares, não é esse o enfoque que a gente quer dar e que a gente quer que seja parte da identidade da nossa instituição daqui para o futuro. Muito bom. É importante pensar que a Defensoria Pública tem uma participação, sim, efetiva e imprescindível na democratização e na universalização do acesso à justiça. E sem falar em emancipação, a gente não tem como falar em acesso à justiça e, consequentemente, democratização. É importante a gente entender como esses conceitos estão ligados, e a gente começar a entender que a Defensoria Pública, essa função, ela é a própria instituição, né? Então, a mediação, ela se torna imprescindível nesse sentido. E uma coisa bacana que acho que vocês trouxeram aqui para nós hoje, vocês estão me ouvindo? Sim. Deu uma mudada aqui na tela. Mas essa percepção, né, do que Keila, acho que você, sem querer, está colocando aqui, compartilhando a tela. Eu vou tentar encerrar aqui. Espera aí um pouquinho. Aí. Essa percepção de acesso à justiça, que eu acho que se amplia muito, né, depois dessa nossa discussão aqui. A gente chegou a ler o texto do Capelletti, né, Mauro Capelletti, falando sobre o acesso à justiça, e a gente discutiu isso várias vezes aqui, né? O que é ter acesso à justiça? É só a gente saber, né, que pode, é só a gente ter a possibilidade de entrar com um acesso, especialmente, né, tendo uma defensoria pública, por exemplo. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso procurar a defensoria pública. Né? É muito mais do que isso. Né? É você compreender como o processo funciona, quais são as instâncias, né? Qual é o objetivo, né, do que está ali ao seu dispor enquanto legislação, enquanto algo que seja, mesmo que seja extrajudicial, né? Isso resolve, isso não resolve. Né? Qual é o papel do judiciário, né? E qual é o papel social mesmo. E eu gosto muito dessa perspectiva da responsabilidade social da nossa formação, seja qual área, né, a gente se forma. E a gente tem uma responsabilidade social, e eu acho que é por isso que é tão bonito, né? Eu acho, não querendo ser aqui sonhadora, né, utópica. Eu tenho alguns alunos que falam assim, numa outra instituição, eles falavam que tinha um professor lá que era extrema direita, a professora Ana era extrema esquerda. Eu falei, gente, de onde vocês tiraram isso? Não, professor, você sonha que o mundo é colorido, que as pessoas são boas. Que eu gosto de apostar naquilo que é bom, porque se a gente não apostar no que é bom, nada vai funcionar nunca, né? É o que você é formado em história, e as pessoas têm essa tendência a falar, né?
Ixi, acha que as pessoas acham que o diploma de história vem com uma carteirinha de comunista, assim. De comunista, de cada coisa que eu já ouvi, eu falei assim, gente, você já sentou no boteco comigo para me perguntar o que eu penso, Justamente. né? Nunca. Mas, enfim, então eu aprendo todos os dias sobre essa noção de acesso à justiça, né? E se amplia cada vez mais. Então, a primeira coisa, assim, parabéns pelo trabalho que vocês desempenham, esse núcleo, né, que vocês estão aí trabalhando essa núcleo das defensorias especializadas, né, de famílias e sucessões. Eu acho que é sempre muito importante quando você aprofunda e amplia o conhecimento, né, e discute o que pode ser feito para melhorar, né, para ampliar. E algo que eu sempre falo para os meninos aqui, que a gente, no primeiro texto dessa disciplina que a gente leu, acho que foi até a Eliane, que está aqui na sala também, ela falou, professora, eu não imaginava, né, que a gente precisasse de tanta... isso que o Bruno Ribeiro falou, todas essas disciplinas que a gente estuda no começo do curso, né? Então, por que a sociologia serve? Por que a antropologia jurídica serve, né? Até a própria história do direito. O que tudo isso, né, faz a psicologia jurídica, né? É a parte zetética ali, você tirar o olhar do dogmático, né, e ir ali para a parte mesmo multidisciplinar. E, inclusive, tem vocês falando sobre a disciplina, né, agora já no começo do curso, na metade do curso, né, nas diretrizes curriculares nacionais, o MEC já pede, né, já exige que essa seja uma disciplina obrigatória, que já foi uma grande conquista, para tentar mudar essa cultura de judicialização que nós temos, né, na formação do direito no Brasil. Mas tem uma outra luta que é para que isso venha mais para os primeiros períodos, né? Porque o quanto antes o aluno de direito começa com essa visão formativa, né, de outros métodos, né, desse sistema multiportas, de métodos adequados de resolução de conflitos, menos a gente tem a formação de um profissional, né, que fique na cultura da judicialização e maior o acesso à justiça, né, essa sensação de que a justiça funciona, né, eu acho que ela vem daí. Porque não é, por exemplo, você falou da questão da pensão alimentícia in natura, alguém pode dizer, mas como assim você não fixou isso em dinheiro? Não, mas meu filho está comendo, né? Isso está funcionando. Então, se isso funciona, então isso sim é justiça, não é o outro trancado atrás das grades e aí ninguém come, né? E aí ninguém paga as contas. Então, aí a gente tem uma outra percepção, né, do que é justo. Então, eu quero agradecer demais. Só mais uma coisa, de ajudá-los a perceber como a Defensoria Pública é a instituição adequada para poder tratar dessa questão, né? E, assim, como o doutor começou falando, né, no começo, a Defensoria Pública ainda é uma instituição muito nova em Goiás. A gente está dando os primeiros passos, mas, assim, passos altos, né? Eu diria, porque, o que a gente já conseguiu alcançar e continuamos alcançando com o trabalho é de grande estímulo para a gente poder continuar e aplicar toda a beleza que a Defensoria Pública é na Constituição e nas leis complementares no dia a dia. Então, assim... Não, é uma instituição aguerrida, né, gente? Porque vamos combinar aqui, em pouco tempo vocês conseguiram muita coisa. O apelo que eu faço aos colegas é que, assim, pesquisem sobre a Defensoria Pública, estudem sobre, leiam sobre e defendam a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é uma instituição que ela está presente na vida, assim, de todo mundo, de uma maneira ou de outra. A Defensoria Pública está ali defendendo interesses difusos, coletivos, da mesma forma, individuais. E, assim, pelo menos a minha formação não foi uma formação que contemplou a compreensão da Defensoria Pública enquanto instituição. Então, eu sabia o que é Poder Judiciário, eu sabia o que era Ministério Público e fui aprender na prática o que é a Defensoria. E aí a gente oportuniza que as pessoas, né, conheçam e entendam o trabalho e a função da Defensoria Pública na sociedade. Nossa, que show. Não, vamos fazer mais coisas aqui, então, para vocês falarem mais. Por favor. Mas, para encerrar mesmo a minha fala, aproveitando o gancho do que o Bruno trouxe, né, a forma como ele enxerga a Defensoria Pública, eu sempre falo, o Bruno já foi meu assessor, né, hoje a gente brinca que
Eu e a doutora Isabela, nós estamos em guarda compartilhada do Bruno, porque ele é o meu parceiro nesse projeto de mediação, mas eu sempre falo, quando chega um estagiário novo na equipe, um assessor, eu quero prestar o serviço, é um serviço público, existe um preconceito enorme em cima do serviço público, e nosso papel também é desmistificar isso. Então, eu quero prestar um serviço de qualidade que na minha área, pelo menos na minha defensoria, no meu núcleo, que equivala ou que seja até mesmo de uma capacidade técnica e de uma capacidade de acolhimento até superior ao do melhor escritório de advocacia que a gente possa ter. E isso só é possível com essa busca de uma formação ampla, multidisciplinar, que a gente não se feche para as outras áreas do conhecimento. E aí a defensoria também tem um diferencial muito grande, que é a presença de um centro de atendimento multidisciplinar, em que nós contamos com psicólogas, com assistentes sociais, com pedagogos, que podem muito a contribuir com esses conflitos, com essas pessoas que nós falamos aqui hoje. Então, ser defensor para mim é diferente, e no que eu diferencio o defensorar, é que ao tempo em que advogar vem do latim, advocar, falar por, a defensoria ela não busca falar por ninguém. A defensoria busca se colocar ao lado, com empatia, por enxergar aquilo que o outro está vivendo e com compaixão, né? No sentido de também sentir aquela dor e de caminhar ao lado, né? De auxiliar e de fazer, ajudar pessoas a viverem um pouco melhor, né? Num país tão desigual. E, por fim, pelo momento que a gente vive, eu acho importante a gente desmistificar o que é promover direitos humanos, né? No mundo, no nosso país. Promover direitos humanos não tem nada a ver com ideologia, né? Nós estamos falando em buscar garantir a dignidade da pessoa humana, ou seja, que cada pessoa seja um fim em si mesmo, que ela não seja coisificada, que ela seja respeitada como sujeito. Então, são essas palavras finais aí que eu trago. Agradeço muito aí a vocês que ouviram a gente falando aqui durante tanto tempo. E, professora, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E vamos para o WhatsApp aí para a gente pensar nas parcerias aí. Tá? Vamos, já estou cheia de ideias. Eu adoro parceria com gente assim. Eu vou só aproveitar que eu não tive a chance de fazer isso no início, mas já agradecer a oportunidade, o contato. Sinceramente, como eu disse, me sinto honrado de poder compartilhar um pouco da minha experiência, por mais que ainda pequena, mas que, né, possa ajudar as pessoas a verem de uma forma diferente tanto a atuação da Defensoria Pública, mas também a utilização da mediação na prática, né, na atuação diária jurídica do nosso trabalho. E agradecer muito o contato da senhora, foi excelente, eu gostei muito daqui. Agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente e pela paciência também. E se tiver se tiver pergunta, fiquem à vontade, a gente tá aqui para poder responder e ajudar no que puder. E como eu disse, eu também uso as palavras do Dr. Bruno, quer dizer que o WhatsApp está aqui, precisando de qualquer coisa, é só chamar, que a gente está aqui disposto a ajudá-los. Eu só devia ter falado no começo que não precisam me chamar de professora nem de senhora, né? Porque eu estou chamando vocês pelo nome e vocês professora, senhora, né? Eu não dispensei a formalidade. Mas sou eu que agradeço, viu, gente? É inspirador ter contato, né? E ouvir pessoas como vocês, assim, falando. Acho que há semanas que a gente dá né? Especialmente no contexto que a gente dá aquela baqueada, né? Então é importante demais a fala de vocês, faz bem ao espírito, esquenta a alma. Então, obrigada por terem feito essa fala aqui. A Leísa está perguntando aqui quanto tempo leva um processo, uma mediação extrajudicial, porque ela pergunta porque às vezes uma das partes está mal intencionada e fica enrolando, se isso acontece, né? Ei, Bruno, doutor, pode ficar à vontade. Sim. A sessão em si de mediação, nós costumamos trabalhar com sessões de até 1 hora, né? Mas é importante que a gente tenha a noção, né? O processo de mediação ele não se encerra eventualmente numa só sessão. Tanto que
a lei fala, né, em tantas sessões quantas forem necessárias, justamente porque esse processo construtivo de facilitação do diálogo que leva tempo. Em relação a pessoas mal intencionadas ou que querem se valer eventualmente dessa longa duração de um processo de mediação para enrolarem, digamos assim, primeiro, ninguém permanece em um processo de mediação de forma contrária à sua vontade, né? Então, a mediação, ela exige autonomia e o querer estar naquele processo. Então, se a outra parte percebe que o intento verdadeiro do outro ali é enrolar, ela pode, a qualquer tempo, solicitar a interrupção desse processo de mediação, né? E o que a mediação busca é exatamente fugir um pouco desse modelo adversarial em que mais valem as estratégias para se chegar a um fim, muitas vezes um fim que não é nem tão conforme ao direito, né? É justamente fazer com que as pessoas estejam ali verdadeiramente presentes com o intuito de dialogarem, né? Se isso pode acontecer, claro que pode, mas eu acredito que com o processo de mediação, com o emprego das técnicas, com a abertura que a gente faz, e é importante também a gente falar aqui que a mediação ela não tem início exatamente, ou pelo menos não deve ter início ali na sessão. Deve haver um processo de pré-mediação, onde as questões que serão discutidas vão ser esclarecidas, as pessoas vão tomar conhecimento dos aspectos jurídicos, das consequências daquilo. Então, é um processo longo e que, se alguma das partes estiver ali de forma não verdadeira, ela não está sendo verdadeira consigo mesmo, né? Então, é isso. A qualquer tempo, a pessoa pode pedir para interromper o procedimento, e o judiciário está cheio de pessoas que lidam com seus conflitos dessa forma, né? Que vence o mais esperto ou que tem a melhor estratégia. Era isso que eu queria trazer. Certo, obrigada. A Rauana está dizendo aqui, né? Boa noite, estou com um processo de guarda pela Defensoria e, sinceramente, o atendimento prestado me surpreendeu muito. Surpreendeu positivamente, né, Rauana? Penso eu. Ótimo. Sim, igual ele falou, a gente tem aquela visão, né, de ser público, né, ser um atendimento ruim, e, sinceramente, me surpreendeu positivamente. Que bom. Fico feliz. É isso que nos movimenta, né? Quando a professora trouxe da utopia, né? Para que serve a utopia? O Eduardo Galeano diz, serve para fazer a gente caminhar, para a gente avançar. E num momento pesado, um momento difícil como esse que a gente está vivendo, a gente precisa ter essa utopia para a gente não parar, para a gente não desistir. Então, obrigado, né? Se você puder, até qual é o defensor, quem que te atende, depois eu posso transmitir a sua fala, e muito obrigado por trazer, é isso que a gente busca, é para isso que a gente trabalha, né? E, assim, não é fácil, eu tenho aqui no meu Projude, eu tenho mais de 1000 processos, né? São milhares de atendimentos que nós fazemos por mês, mas é exatamente essa noção de que eu estou no lugar que eu sonhei estar, né, que é a Defensoria Pública, e faço com amor, e um trabalho também de entrega, né, de amor às pessoas que nós atendemos. Então, obrigado. Aí, a gente se sente correspondido e reconhecido, é muito bom, faz muito bem para nós. A doutora Isabela me chamou a atenção que a gente tem uma assistida que chama Rauana, hein? Talvez seja. Mas, de todo modo, eu também fico muito feliz de ouvir isso. O nosso trabalho é de uma equipe grande e a nossa equipe tenta ao máximo, né, como o doutor falou, desenvolver um trabalho
um trabalho realmente digno de atenção, de cuidado, de acolhimento, né? Porque, assim, o atendimento e o contato que o assistido merece da forma que ele falou, do melhor escritório de advocacia. Por mais que a atividade do defensor público não se confunda com a advocacia, é importante ressaltar isso, viu, pessoal? Que a atividade, a função do defensor público, ela é mais extensa e, no caso, essa perspectiva de alcançar, acolher o assistido é uma das marcas que diferencia a atuação do defensor público da advocacia. A gente fica muito feliz em ouvir isso, de ver que essa forma de trabalho está sendo aplicada e a gente está conseguindo alcançar assim, grandes horizontes com o nosso trabalho. Muito obrigado. Minha mãe trabalha com pessoas em situação de rua, na saúde mental, e ela adora o trabalho da Defensoria Pública. Ela fala muito bem, está sempre elogiando, né? Então, acho que... e eu só ouço falar bem. Tenho colegas que trabalham, né? Tenho amigos que trabalham na Defensoria Pública. Eu sempre fui fã só de saber da ideia, né? Mas eu sei também que vocês têm muita luta aí, né, gente? Né? É um órgão que apanha muito, né? Também... que, né, batem de todos os lados e que vocês estão aí sempre na batalha, né? Então, por isso que é importante, né, Rauana, fazer aí, ó, elogiar a atuação, né? Acho que a gente também tem que saber, porque eu acho que é uma outra cultura que a gente precisa quebrar, né? A de que o serviço público, ele não é bom ou que ele é mal feito, especialmente quando ele é gratuito, né? Nesse sentido, assim, defensor público, não sei o quê, não deve nem fazer o serviço porque é gratuito. Porque às vezes a gente vê isso em filmes, né? Mas aí a gente vê isso em filmes no estrangeiro, que é uma outra estrutura, é um outro sistema, e que também está ali para fazer um outro cenário, né? Então é muito importante a gente conhecer a realidade daquilo que a gente tem estruturado e bem estruturado, né? Novelas, professora, novelas sempre tem ali, uma pessoa se envolve num crime, né? Aí, eu não tenho condições, aí eu vou procurar um defensor público. Aí as novelas sempre depreciam a nossa atuação, como assim, coitado, né? Vai ser atendido por um defensor. E eu trago, assim, com muito orgulho, na área criminal, hoje há pesquisas que indicam que o maior número de êxitos em recursos no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, estão em recursos e habeas corpus da Defensoria Pública. Então, a gente tenta trazer esse trabalho de excelência, né? Não, a advocacia ela sempre terá o lugar dela, né? Mas nós precisamos fortalecer esse modelo público de assistência jurídica e nos orgulhar dele, porque esse modelo brasileiro de acesso à justiça que nós temos, modelo estatal, nessa formatação das defensorias atuais, ele é um modelo quase que único no mundo. A gente não tem exemplos. Então, com muita dificuldade, né, como eu falei, demorou para as defensorias serem estruturadas, e agora que a gente está conseguindo mostrar nosso trabalho, é que a gente precisa do apoio da comunidade acadêmica, da sociedade civil e das pessoas que precisam de nós e do sistema de justiça. Às vezes é uma função um pouco ingrata, que é de apontar falha, né? Por exemplo, a defensoria ela tem a legitimidade para atuar perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, representando contra o Brasil por uma violação de direitos humanos, na qual o Brasil deixou de punir algum crime, né? Por exemplo. Então, esse papel que o Daniel Sarmento fala do ombudsman do sistema de justiça, que é apontar as falhas e os pontos de melhoria ali que são possíveis. E a gente também não se coloca na posição de que nosso trabalho é perfeito, de que não há nada a melhorar. Não, há sim, críticas são bem-vindas, né? Porque é assim que a gente evolui. Nós precisamos parar com essa crença de que o que é nosso não é bom, né, gente? Já Justamente. Passou aí o período da colonização há muito tempo e a gente tem, né, estruturado. Inclusive, os meninos fizeram leituras de textos falando sobre o sistema de métodos adequados de resolução de conflitos em outros continentes, em outros países, né? E a gente viu as diferenças, né? Como é que funciona em alguns países, em outros, e as dificuldades, por exemplo, em países que estão sempre aí em situação de guerra ou de grandes tensões e tal, né? Então, a gente tem o privilégio de ter uma situação, né, política
embora não seja das melhores, né, mas a gente tem uma situação política que nos permite aí, né, se a gente consegue fazer uma estruturação dessas, né, únicas aí, que tem funcionado bem, vamos valorizar isso e vamos divulgar, né? A Rauana diz que é a Ana Carolina Leal de Oliveira, é a defensora que está com ela. Ótimo. Transmitido, viu, Rauana? A doutora Ana é uma defensora aguerrida, muito vocacionada, muito competente, faz um trabalho excelente. Ótimo, que bom. A Graziele está perguntando aqui se a atuação do mediador é considerada atividade jurídica para fins de concurso público. Sabem dizer? Sim. É considerada assim. Inclusive, nós temos no Sejus muitas pessoas que têm um objetivo de prestar um concurso e que, para terem tempo de atividade jurídica e para inserirem também no mercado, fazem uma formação e vão lá para auxiliar. Então, conta assim. Acaba que o judiciário é quem tem puxado, na verdade, essa fila, né, de aplicar os métodos adequados, como diz, para o fim simplista deles, que é de diminuir a quantidade de processos, enfim. Mas, no fim das contas, essa função, essa atividade é uma função institucional da Defensoria Pública. Então, por isso é o nosso trabalho de na verdade, de assumir essa frente. Era um trabalho que eu falava para o Dr. Bruno, assim, a gente ia lá, a gente conseguia fazer muito acordo, a gente fazia, né, a gente trabalhava, conseguia fazer, assim, eu digo, né, na conciliação, não vamos confundir com a mediação aqui, mas a gente fazia muitos acordos que, no fim das contas, ia para contabilização do tribunal, entendeu? Que a gente estava ali trabalhando para poder conciliar e, enfim, eu falei pro doutor, olha, a gente tem que começar a rever isso aqui, porque, assim, é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, é um trabalho que nós estamos aplicando, acaba que a gente vai fazer uma conciliação, mas aplica as técnicas da mediação e ali a gente consegue, assim, pode não ser o objetivo, mas a gente consegue um acordo, né? Então é justo que a Defensoria Pública seja reconhecida como essa instituição que tem essa função, né, de desenvolver a mediação e tudo. Então, assim, é interessante para o tribunal? Sim, obviamente, para o Poder Judiciário, é interessante para o Ministério Público? É interessante, claro, mas para a Defensoria Pública se confunde com a função da própria instituição. É isso, a Defensoria Pública é para isso. Né? Ela, para além da atuação, para atuação né, judicial, para atuação, né, diante do Poder Judiciário, a função prioritária é extrajudicial. A função extra, né? E a gente tem que, mas, né, como hoje a realidade não é essa, ela está estruturada para atuação judicial. Mas o nosso trabalho é esse ainda em pequenos passos, mas como eu disse, passos altos de mudar um pouco essa realidade. Que bom. E aí, pessoal, tá tendo, né, essa aluna que eu até tinha comentado com você, Bruno Ribeiro, ela disse que não está achando curso para mediador em Goiânia, que está tudo fechado, que não está achando, assim, eu sei que esse que está tendo na Defensoria, né, que começou agora, é próprio para a Defensoria Pública, para quem está lá, né, mas vocês sabem indicar lugares, ou sabem de cursos, né, que são de fluxo contínuo, ou não, é sempre só, tem que esperar ter demanda para abrir, né, não sei qual é a demanda. E uma outra pergunta que eu queria fazer também antes, né, assim, talvez para encerrar, porque eu não sei se os meninos querem perguntar mais alguma coisa, se o percentual, né, de pessoas que buscam, se bem que aí a demanda de vocês é específica, né, de que buscam a mediação por conta própria, né, não que são orientados porque acho que a sociedade não tem tanto conhecimento ainda, né, dos métodos extrajudiciais. Sim. Bom, em relação ao curso, e eu falo aqui porque eu fui aluno da Rede de Mediação, Instituto Laudelino Inácio Silva, que está com uma turma agora no curso de mediação de família, né? De acordo com a deliberação número 1, 2005, no PMEC, com turmas abertas para começar dia 8 de maio a 23 de maio. Tá? É um curso que é ministrado pela doutora Doraci Lamar, que é juíza substituta em
e também pela doutora Thais, que é advogada, mediadora, né, Thais Borges, e eu fiz a formação e recomendo para quem tiver interesse. Em relação Inácio Silva. Edilis, Instituto Laudelina Inácio Silva. Ah, tá, Laudelina, certinho. edilis.com.br. Aqui em Goiânia, esse é o único curso que eu tenho conhecimento no momento, né? Mas existem outras instituições também. Existe o Instituto Mediari, no Rio de Janeiro, também fornece uma ampla formação, com uma carga horária bem interessante, salvo as 20 horas a aula. E basicamente são esses. Se eu não me engano, o próprio IMAP, não, doutor? O próprio IMAP? O IMAP, ele abre turmas 2 vezes ao ano, né? E desse ano ele já tem uma turma em andamento. E o IMAP, não é porque nós somos alunos, né, Bruno? Mas, assim, de todas as formações que eu fiz, a do IMAP, com o professor Vesula e o Pedro Moraes, é a formação mais rica que eu tenho conhecimento. Assim. Então, IMAP, pode jogar no Google lá, você conseguir. Eu acho que a turma só para o ano que vem lá. O site é imap.pt, porque é o Instituto de Portugal, tá? De mediação. Uhum. Não é PT. Desculpa. É PT de Portugal. Sobre a pergunta, né, das pessoas, o índice de pessoas que procuram a mediação espontaneamente, né? Nós temos um índice ainda muito pequeno de pessoas, mas que cada vez mais tem aumentado. E temos essa dificuldade, porque é uma cultura de litigância, uma cultura adversarial, que nós estamos aqui hoje falando sobre isso, justamente no intuito de ampliar isso e desmistificar e mudar essa cultura, né, de que para resolver um conflito não é preciso que uma autoridade diga o que deve ser feito. As próprias pessoas, com a sua formação, têm condições de dialogar e chegarem juntas a uma solução. Ótimo. A Graziele está perguntando aqui se depois de fazer o curso é necessário prestar concurso para ingressar na carreira. E depois que ela fizer o curso de formação, o que precisa fazer para poder atuar? Acho que não está. Doutor, não estamos te ouvindo. Só um minuto. Agora sim. Voltou. Tá. Bom, a lei de mediação, ela diz o seguinte, né? Que para o mediador extrajudicial, ele... Vou até baixar aqui. Acho que tem que estar associado a uma câmara, né? Não, para ser mediador extrajudicial, qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer a mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, pode atuar. Já em relação aos mediadores judiciais, podem atuar pessoas graduadas há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior, de instituição reconhecida pelo MEC, né? E que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, né? Ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. Então, para ser mediador extrajudicial, é algo mais simples, né? E para quem tem interesse em atuar como mediador judicial, aí sim precisa pertencer, né, a ter feito a capacitação em uma instituição reconhecida pelo ENFAM e pelo CNJ. Existe uma formação do CNJ que é disponibilizada também, tá? E para quem vier a cumprir esses requisitos, que procure a Secretaria Unificada do 1º e 2º Sejusc, né, para atuar como mediador extrajudicial, mas como nós aqui fizemos a defesa muito enfática da mediação extrajudicial, eu espero
e quero deixar as portas da Defensoria Pública sempre abertas, para que assim que a gente tiver o nosso centro de referência em mediação, para que essas pessoas interessadas e dispostas a trabalhar a mediação nos procurem para a gente formar um time de mediadores para atender da melhor forma. Porque nós temos muita demanda e a gente precisa de um time de pessoas aguerridas que queiram realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Show de bola. Que bom. Ó, Grazi, já estou vendo aí que você está interessada, hein? Muito bom. Gente, olha, eu sei que a gente já tomou muito tempo de vocês, eu quero agradecer de coração, né? E vamos com certeza, a gente tem sempre eventos aqui, né? Semana jurídica, e aí eu deixo assim, as portas abertas, espero que vocês aceitem novos convites, porque foi muito gostoso conversar com vocês, foi muito bom, muito esclarecedor. E acho que todos nós podemos dizer aqui que aprendemos muito essa noite, então muito obrigada, né? E esperamos que vocês retornem em breve, tá? Obrigadão pela muito participação. Obrigado. Nós que agradecemos, professora, a oportunidade, a todos os alunos aí, todos que ficaram nos ouvindo. Um grande abraço a todos e todas. Um abraço. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Muito bem. Foi legal, né, gente? Gostaram? Muito bom, professora. Muito top, né? Eles são bons para falar, né? Nossa, professora, eu não sei mexer nesse negócio direito. Eu achei que eu que estava fazendo as reações sem querer, das palmas, também. Nossa Senhora. Mas já deu presença aí, pode sair aqui tranquilo, né? Ótimo. Eu vou encerrar a gravação aqui. Eu vou ver se eu consigo postar